Adolescência viva. E aí, o que você está achando da cidade? Não, eu cheguei, né? Eu falei assim, gente, tá chovendo, tá frio, né? Vai estar vazio lá. E eu cheguei, gente, essa, travando uma luta com meu guarda-chuva ali na porta, que não fechava nem por uma oração. Eu fiquei bem feliz, né? Cheguei bem próximo, a Aline fez um super tour. Participei de uma experiência ali dentro também, né? A barriga, grávida. Bem legal, fez pensar. Eu sou gêmeo, né? Tenho uma irmã gêmea comigo, fez pensar a experiência da minha mãe com essa gravidez aqui, olha, chegar em casa e dar um beijinho nela. Dá dois. É isso. Mas Luan, conta pra gente assim, um pouquinho assim, da sua experiência. Por exemplo, hoje a gente está no Sábado da Ciência, totalmente atípico, né? Hoje é diversão, ciência e arte, então a gente consegue relacionar diversas áreas voltado ao conhecimento científico. Mas conta assim pra gente um pouquinho no que você trabalha, no que você gosta. Por que eu te chamei aqui? Nossa, frente com a Aline aqui. Bem, eu sou... Acho que tem característica, né? Eu costumo dizer que minha pesquisa tem uma marca da biografia muito grande, né? Da autobiografia. Eu sou filho de uma família preta da Baixada Fluminense e isso começa a comunicar muita coisa. A nossa relação com dança em casa, com sambas, é muito forte desde o berço. Então, minha mãe sempre falou, eu sempre nenei vocês com o samba da Jovelina Pérola Negra. Né? E aí tem até um vídeo que eu botei recentemente no Instagram, que era engraçado. Era um domingo em casa, né? Tem uma bebida que se bebe, né? Vou falar que as crianças estão aqui. Quando minha mãe está cozinhando, ela só cozinha no domingo com esse combustível. Né? E aí, senão ela não cozinha. E aí eu boto uma musiquinha para tocar, ela vai dançando. Esse dia, estava no domingo, né? Ela dançando, eu levantei para dançar com a minha mãe, ela riu muito e falou assim, agora eu lembrei de uma cena, que era eu com vocês dois no colo, gêmeos, Luan e Luanda. Minha irmã também é professora, só que língua portuguesa, sou de ciências. E ela falava assim, eu com vocês sambando no colo e a vizinha da frente ficava mostrando para as pessoas na rua o quanto eu sambava com vocês, criancinha ali, né? E acho que desde muito pequeno, desde o berço, começou-se a nutrir uma relação muito forte com a dança, principalmente o samba, né? A gente foi dançar várias outras coisas, mas o samba sempre presente ali na nossa trajetória. E é assim, não quero já falar, né, já inserir, mas esse Luan que samba não deixou de ser o Luan que samba quando entrou na universidade e foi fazer licenciatura em Ciências Biológicas, né? Todo mundo da minha turma foi estagiar com botânica, foi estagiar com genética, foi estagiar com várias outras áreas da biologia e eu fui estagiar com dança na Companhia Folclórica da UFRJ. E aí viajei o mundo dançando com essa companhia. Foi quando eu experimentei dançar profissionalmente, né? Não tem uma semana que eu não experimente dançar. Todo dia eu dou uma dançadinha, mas subir num palco, né? A Luna com o maior palco. Os Jogos Paralímpicos de Londres de 2012, né? Saiu a Rihanna e Coldplay e eu entrei pra dançar, né? É muito louco isso, que eu nem era tão fã, então a Rihanna nem era tão assim, né? Hoje acho que eu daria uma rolada no chão, alguma coisa. Mas aí assim, desde dançar em escolas na Baixada Fluminense a palcos na Europa, por exemplo, eu fui experimentando isso. E aí sempre atividades paralelas. Nossa, você vai fazer dança ou vai fazer biologia? Porque não dá, né? Então ficava eu ali no fundão, atravessando do CCS para educação física, corre, entrar na aula de citologia com figurino de dança de nordestino. Eu desci correndo, né? E sempre esse questionamento de, e aí, vai fazer o quê? As duas coisas não dá. Como um bom geminiano, eu faço mais do que as duas coisas. E até que assim, o grande lugar assim, de eu começar a esquentar a minha cabeça para unir essas duas trajetórias foi pisar no chão da educação básica. Eu entrar numa escola, fui chamado no município, professor 40 horas, eu abri a porta da sala assim, uma turma de 6º ano, com 40 crianças e um em pé em cima da minha mesa. Aí eu falei assim, é aquele cenário desesperador, mas eu falo, gente, eles têm muita energia. E aí isso começou a questionar por quê. Entrei mais novinho, agora não tenho tanto mais não, tá gente? Eu entrei mais novinho, também com muita energia, e passando 7 horas dentro daquela escola, dentro das salas de aula, sempre sentado, falando, os meus alunos tinham que ficar sentados prestando atenção em mim.
né? Até que um belo dia tem uma frase para mim emblemática. Aí, professor, tu dança mesmo? Ué, danço, né? Porque eu danço não é o que eles dançam. Duvido. Aí eu falei assim, vai ficar duvidando então que eu não vou dançar. Quero ver tu dançar com a gente. E aí começa uma brincadeira de sala de aula que vai acontecendo, e para ela acontecer, na minha cabeça, muito preocupado em não ser mais aulas, essas brincadeiras de dançar abordam os conteúdos da própria disciplina de ciências. E aí isso vai acontecendo de uma maneira muito genuína dentro da escola, e nesse mesmo período eu aprovei no doutorado, com uma proposta de pesquisa horrorosa. Eu queria aproveitar minha pesquisa de mestrado, né? Eu coloquei ali investigação da presença da saúde na formação inicial de professores de ciências biológicas. E aí a banca falou assim, nossa, a gente viu que você sabe montar um projeto e que você sabe, enfim, chegar aqui nessa seleção de doutorado. Mas a gente vê também que você tem um trabalho com dança e com arte dentro da escola para tratar de ciência muito forte. Você não topa colocar isso na gaveta e começar a história do zero, não? Aqui, agora, foi para a gaveta, foi quando eu conheci o Leonardo, que é meu orientador, Leonardo Moreira, que trabalha no NUT, e ele trabalha com teatro e ensino de química. Então eu fui ser orientando dele para trabalhar com dança e ensino de ciências. É importante dar até um adentro que o Leonardo Moreira ele tem uma página no Instagram, né? O projeto dele se chama Ciênica. E uma coisa também importante que você não comentou, que você era passista da Mangueira. 11 anos passista então, da Mangueira. Então assim, na Globo, aparecia do nada. Você está em casa e está Luan sambando. Inclusive, entre celebridades. Então a gente está falando assim, do passista da Mangueira, da abertura das Olimpíadas de Londres, pro chão da escola. Pro chão da escola. Como fazer essa interlocução? Como você conseguiu trazer? Como é que faz a questão dos teus alunos dialogando com você? Poxa, você dança mesmo? Sim. E aí, como é que veio essa relação com o doutorado? Um ponto de partida pra gente, né, foi uma aula que pra mim foi muito emblemática, né? Que dança, primeiro é isso, né? Quando a gente fala de arte, a gente está falando de um universo gigantesco e de um universo que estão envolvidas aí algumas relações de poder também. O que é arte, quem produz arte, o que é considerado arte. Se eu danço numa companhia de danças folclóricas, eu estou interessado em arte popular, arte produzida pelas pessoas comuns, né, pelos trabalhadores, em relação com o ambiente, e essa relação forja esses corpos, né? A partir, se eu trouxer aqui um jongueiro dançando, eu consigo dar uma aula de ciência, de história, de geografia, de agronomia, só com o corpo. A gente toma aquele corpo como ponto de partida e começa a discutir vários aspectos. Quando eu falo de dança, eu estou dançando danças folclóricas, danças populares. E aí eu estou na sala de aula, material didático lá, prontinho da prefeitura. Essa turminha aí é segundo ano de uma escola e são amiguinhos desde o berçário. Eles dançaram carimbó esse ano. Vocês sabiam que eu sou um dançador de carimbó? Ih, a gente vai terminar esse negócio. Eu acho que a gente vai ter que dançar. Essa foto tá É isso, né? É aquilo que eu sempre falo, né? Quando a gente está aí militando, né, falando da proteção da Amazônia, a gente fala inclusive desse corpo que dança. É um corpo de um povo ribeirinho que ele só existe na relação com o espaço natural. Né? Então eu sempre falo, para falar da paisagem, exige uma paisagem cultural que está intimamente atrelada à paisagem, à biodiversidade, essa paisagem natural. Tem uma argumentação que eu defendo na minha tese o Brasil tem uma cultura popular tão rica porque ele é igualmente muito rico, diverso naturalmente. Então o corpo que dança no sul é totalmente diferente do corpo que dança no norte. Porque eles estão em contato com biomas, com naturezas, tipos de solo diferentes, tipos de vegetação diferente, trabalhos exercidos diferentes. Então, como que surge o projeto Dançar na Escola para falar de ciência? Tem um conteúdo que era os diferentes tipos de solo. Sexto ano sempre vinha solo arenoso, solo argiloso, solo umífero, que é o da plantação, e mais para frente falava dos processos de urbanização e das características do solo pavimentado da cidade, né? Cimentado, asfaltado. E aí as características para os alunos decorarem, né? O grão da areia é grande, tem pouco, é muito pouco permeável, não consegue reter água, o grão da argila é pequenininho, retém mais a água, e ali uma listinha do que eles precisavam decorar
para trabalhar na prova. E eles não decoravam. Ai, professor, para que eu quero saber o tamanho do grão? Né? Aquela pergunta do faz sim, mas eu também não estava convencido daquele formato. Eu também estudava antes de entrar na sala para parecer que eu tinha decorado. Então, primeiro, dei um passo atrás enquanto professor. Parar de defender, né? E também pensar sobre aqueles alunos que estavam questionando. Né? Então, por que não uma aula que trouxesse o corpo? A experiência do corpo para dentro da aula, né? E eu sempre pergunto, você está dentro de uma sala de aula, você usa principalmente 2 sentidos para assistir a aula, que é a visão e a audição. Existem outros sentidos do seu corpo que podem ser envolvidos e vários sentidos extracorpóreos. Eu posso falar de memória, de criatividade, de um monte de coisa que pode estar convidada. Então eu propus para os meus alunos, ao invés de a gente decorar as características do solo, eu ensinei para eles uma dança do solo argiloso, uma dança do solo arenoso, uma dança do solo umífero e eles tinham que me ensinar uma dança urbana, que é do solo pavimentado, né? Então, do solo argiloso, eu ensinei os cocos nordestinos, que uma das vertentes as mulheres dançavam e os homens também, amassando barro para construir a casa de pau a pique. Então, é uma dança de sapateado brasileira, que tem que bater o pé. Depois eu ensino para vocês. E aí tem que bater o pé. E aí eu ensinei uma dança da plantação de café, que são os jongos, né? Os negros trazidos da África subsaariana foram trazidos para a região sudeste, eles trabalharam no plantio desse café e surge o jongo. Bem pertinho da gente, o jongo da Serrinha em Madureira, mas existem várias outras comunidades jongueiras aqui na região sudeste. Do solo arenoso, eu trabalhei com a ciranda de Pernambuco, né? A mais famosa da ilha de Itamaracá, mas existem várias outras cirandas que é dançada na areia. E do asfalto, os alunos me ensinaram um passinho. Eu tive que dançar passinho. Muito crítica a aula, né? Não, você tá com a cintura presa, tem que fazer mais assim. Mas aí qual é a principal característica? Que se eu desse essa aula como uma aula de academia, gente, levanta o braço direito, levanta o braço esquerdo, agora girou. Não faz sentido trabalhar com dança. Mas eu construo, eu trago para a construção do corpo que dança toda uma conjuntura sócio-histórica, econômica e cultural ao redor daquele corpo. Mas melhor do que falar, estou em pé aqui. Vamos brincar com o passo básico do jongo da Serrinha, por exemplo. Tem um passo do jongo da Serrinha que ele fala literalmente da relação do corpo que trabalha tratando o grão do café, que é pilar o café. Alguém sabe o que é pilar o grão do café? Eu preciso pisar e arrastar para tirar a casca. Eu piso e arrasto. E aí o passo do jongo básico inicial é pisa. Vocês levantam para fazer junto comigo, né? Pode levantar, você faz aqui também, pode fazer com a mão depois junto comigo, tá bom? Bem, você tá com vergonha? E aí, ó, preguiça vai passar. E aí com o pé direito, ó, pisou, todo mundo bate junto comigo. 1, 2, 3 e pisa, arrasta. Com o pé esquerdo agora. Pisa, arrasta direito, pisa direto, arrasta, pisa, arrasta, pisa, arrasta. Eu quero que todo mundo pise junto para aparecer um pé gigante. Ei, pisa, arraste, pisa. Quando a gente trabalha assim, a gente está aqui descansado. Mas quem fazia esse processo de pisar e arrastar eram os trabalhadores que trabalhavam 8, 10, 11, 12 horas. Quando eles trabalhavam, a gente começa a construir esse corpo. Esse corpo não vai ser um corpo apolínico, retilíneo, é um corpo de trabalho e ele baixa o seu centro de gravidade para estar mais próximo da Terra. Então é um corpo que inclina. Ao pisar e arrastar, menos virtuoso. E aí a gente vai brincando que as características da conjuntura vão construindo esse corpo que vai dançando. Então quando eu falo para os meus alunos assim, ó, uma experiência que seja compartilhada por todos eles. Eles não tinham dançado jongo, não tinham dançado ciranda. Você, que é minha aluna agora de 6º ano nesse momento,
Você consegue correr na areia da mesma forma que você corre no asfalto? Não. Por quê? Porque a areia já fundo pé. A areia é resistente? Eu consigo fazer isso. Não? Você consegue correr igual na areia e no asfalto? Eu acho que não. Na areia. E em qual você fica mais cansado? Na areia. Na areia. Porque a areia é fofa, ela Desce. tem menos atrito com o seu pé e você faz mais força para conseguir correr. A partir de uma experiência, a gente começa a olhar para as características diferentes desse solo e a entender, a partir de algo que a gente já experimentou, correr, que esse corpo se relaciona diferente com o tipo de solo. Né? Então andar aqui é de uma forma, andar na argila eu vou ter que puxar, por isso que a dança da argila vai pisar. Vou dançar, não, tô muito tempo sem dançar, gente, tô com saudade, se você deixar aí. E aí, a gente vai brincando com essas características e aí a gente vai argumentando isso, né? O corpo se relaciona o tempo todo, né? Esse corpo é capaz de contar a história. Então essa foi a primeira experiência que a gente teve. É o artigo que eu tô escrevendo, que eu tenho que entregar até amanhã. Fala exata. Luan, qual é a escola que você trabalha? Eu trabalho na rede municipal, na Ilha do Governador, e trabalhei 7 anos numa escola Gurgel do Amaral, que é no bairro da Portuguesa. Agora eu estou fora da escola, estou trabalhando administrativamente, né? Mas nessa escola eu fui professor, coordenador pedagógico e diretor adjunto. Surtei, saí da direção e agora estou trabalhando, mas acabei de entrar também na rede estadual, que eu estou trabalhando com ensino médio. Né? Então é basicamente isso, mas é nessa escola também que, só para não prolongar muito, a gente mais trocar nas perguntas, né? Foi a partir dessa aula das diferentes danças para os solos que a gente começou a criar um projeto e eu entrei para o doutorado. E a minha pesquisa de doutorado não trabalha necessariamente nessa relação direta, né? Trabalhar uma dança específica. Eu não trabalho com a dança folclórica especificamente, mas me inspiro nela como uma linguagem potente e popular. Então, para trabalhar com os meus alunos, eu tomo um centro de interesse que é a construção coreográfica. Então, a gente tem um tema e é na construção coreográfica que eu democratizo o meu papel de coreógrafo. Então, eu começo a definir com os meus alunos quais vão ser as cenas que compõem a coreografia e é nessa discussão que eu encontro uma oportunidade pedagógica de rever algum conteúdo científico que não foi consolidado lá na sala de aula. Então lá a gente não conseguiu. E será que aqui, construindo essa cena e pensando no movimento para contar essa história, a gente pode rever algum conteúdo? Foi assim que eu fui trabalhando e aí que é o centro de interesse da minha pesquisa de doutorado. Ou eles criavam um roteiro com você? Então, o que a gente fala é, para construir isso, eu sigo um caminho, né? Uma referência de uma metodologia que é a artografia. Artografia, A de artist, artista, R de researcher, T de teacher, propondo uma grafia, uma escrita. Como eu estou falando de dança, eu era artista, pesquisador e professor de ciências, e o tipo de escrita com esses sujeitos era a coreografia, né? O meu interesse era rever alguns conceitos científicos nesse processo de construção artística, mas os meus sujeitos envolvidos têm interesses próprios também. Então eu tenho objetivos artísticos, de pesquisa e de docência. Eu estava cuidando da docência e o de pesquisa, e os meus alunos traziam os objetivos artísticos. O objetivo dele era dançar. Professor, a gente vai se apresentar onde? Né? O palco, para mim, era o menor interesse. Eu queria rever alguns conteúdos, mas eu preciso pactuar e esse sujeito também tem interesses dentro do processo. Então eu combinei, a gente conduz ele tudo, faz ele tudo e no final a gente se inscreve num festival, que a companhia que eu dancei faz um festival no final do ano que escolas vão dançar. Então essas crianças desceram para dançar, né? O tema era sustentabilidade dentro das todas as discussões e o tema da nossa coreografia era uma festa de Cosme e Damião dentro da favela. E todas as crianças dessa coreografia eram doces de dentro do saquinho de Cosme e Damião. Só que no meio da festa das crianças acontece uma operação policial e o pirulito rodou bem na esquina da casa dele. Caraca. Ele é o tiro da bala perdida. Por quê?
na construção coreográfica, a gente estava vivendo a morte tão vulneráveis nas suas realidades vividas. Então tem uma viagem, se deixar eu vou falar aqui para sempre. Isso é muito legal que você está comentando, porque a gente vê que a dança ela tá em tudo, a gente pode dialogar de várias vertentes, né? Isso me lembrou muito as rodas de slam, né? Me lembrou muito o preconceito também que tem com relação ao funk, né? Porque se a gente for pegar, você falou do solo pavimentoso, né? Sim. Se a gente for ver a origem de onde o funk vem, né? O funk em si ele vem das favelas, ele é uma voz de potência do povo que está querendo alguma coisa, que ele está gritando, inclusive o MC Marcinho faleceu hoje, né? Infelizmente. E ele foi uma das vozes do funk que pôde trazer uma realidade e que nem todo o Rio de Janeiro conhece, que é lá de cima e que nem tudo é tráfico, que nem tudo é tiro, né? E também tem as rodas de slam, inclusive tem muito em Manguinho, tem vários trabalhos sobre isso na internet, que falam sobre hip hop e não traz só esse diálogo de violência das favelas. E isso é muito importante, porque a gente vê que as áreas mais vulneráveis da escola realmente ainda estão nesses lugares, né? E é onde dificilmente, é onde a educação tem mais problema, até com relação ao próprio governo, né? E é o que eu sempre digo, né? Quando a gente entende a aliança com a arte como uma possibilidade de trabalho didático, metodológica mesmo na sala de aula, tem um universo que se abre. Estou falando de dança, a colega vai trazer o teatro, mas tem um poema, tem autores que falam da gamificação, produção de audiovisual, da construção literária. Existe um monte de coisa que se abre para a gente. Só basta aqui se dedicar nessa linguagem e construir, né? É o nosso papel como eu trago isso para o meu interesse aqui. Eu preciso fazer arte e ciência igualmente, não na arte a serviço da ciência. Porque ainda é uma área de resistência, Sim, né? Isso, inclusive na própria academia, quando a pessoa chega, não só na academia, mas até no dia a dia, vou fazer dança, tu vai passar fome. Criança, gente. Por exemplo, tu vai fazer dança. Nossa, tu vai ser o quê? Vai ser professor de dança? Tu vai passar fome, isso não é trabalho. Né? E quando a gente vê diversas possibilidades com a dança. Mas mudando agora um pouquinho do nosso rumo, saindo um pouquinho da dança, a gente no teatro um pouquinho, a gente vai falar agora um pouquinho com a Carla Almeida da Fiocruz. A Carla trouxe uma apresentação aí pra gente. Carla, apresenta aí pro pessoal. Bom, primeiro, boa tarde. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo convite. Gostaria de agradecer em nome da Aline, da Sueli, que está comigo. Primeiro eu recebi a primeira reação que eu tive, uau, me chamaram para frente, eu digo, cientista, então eu sou uma cientista, né? Assim, um pouco assim, uma crise de identidade, assim, né? O que eu tô fazendo, né? Cientista, vocês, quando vocês pensam num cientista, vocês pensam numa pessoa tipo eu, assim? Como é que é um cientista? O que é cientista? É aquele que usa jaleco, usa óculos, como é que... Já foi no shopping. Já foi no shopping? Eu acho que tinha de cientista. Ah, é? Como é que era esse cientista? Era muito lindo. Mas ele Era era muito homem. maluco? Era homem? Era uma Era um homem ou uma mulher? Então, acho que a gente, né, eu, mãe, muitas pessoas podem, né, não parecer a primeira imagem que as pessoas têm na cabeça quando falam de um cientista é pensar, porque é de arte, né, a pessoa vai. Mas não, né, na verdade a gente teve aqui uma água-viva com uma física, né? E ela parece meio normalzinha, né? Normalzinha, ótimo. Aquele era você, água-viva. A Carla é minha orientadora. Ela parece meio normalzinha. Eu fico lembrando, ó, Maria, não me enlouqueça. Idade. Mas, enfim, acho que também é uma questão de identidade, né? A gente fica vendo as imagens dos cientistas que surgem e eu tenho formação em jornalismo, né? Não é a primeira identidade que vem na nossa cabeça ser, né, taxada como uma cientista, né? Que seguiu uma carreira acadêmica, que eu vou contar um pouquinho para vocês um pedaço dessa parte mais acadêmica, mas que, enfim, ainda tenho dificuldade de me reconhecer como uma cientista. Eu falo pesquisadora, né? A gente vai usando outras palavras, assim, porque realmente existe uma imagem ainda desse ser, né, que a gente está tentando desconstruir na divulgação científica.
né? Eu sou jornalista, sempre cobri a área de ciência, depois fui me afastando, me tornando uma divulgadora da ciência mais ampla, trabalhando no museu, trabalhando em espaços como aqui no Espaço Ciência Viva. Pesquisei muito sobre o Espaço Ciência Viva em um dado momento da minha trajetória também acadêmica, estudei museus, né? Então, a gente ainda fica tentando se encontrar, né? Como é que a gente se define, um cientista, não cientista. Porque eu acho que é porque as pessoas ainda falam muito que ciência é voltada às ciências naturais, né? Então quando a gente ouve a palavra ciência, remete a gente à biologia, à química e física. Não vai além, as grandes áreas da ciência, né? Por exemplo, ciências exatas, tem as ciências naturais, humanas, sociais, exatamente, né? Muita gente não remete a ciência como um campo do conhecimento. Fica apenas na biologia, nessas partes pequenas. E eu acho que na divulgação científica e espaços e iniciativas como essa tentam justamente construir essa imagem. Mas quando chega na gente, a gente também fica cientista. Não, e ainda fica a questão, por exemplo, ela é jornalista, nossa, mas eu sou jornalista, cientista, o que isso tem a ver? Acho que ia apresentar um pouquinho aqui, Vou apresentar. Então, eu trabalho também num museu, que se chama Museu da Vida, Fiocruz. Vocês conhecem? Bom, eu sei que alguns de vocês conhecem, mas não sei se as crianças já foram. Desculpa, ele só tem 8 anos. Eu não vou tirar ele para ele não atrapalhar. Tranquilo. Obrigada. Então, esse é um museu que Vocês fica em Manguinhos, onde tem aquele castelo. Pode passar. E, bom, no Museu da Vida, eu vou falar um pouquinho mais do meu trabalho. Eu trabalho no núcleo de pesquisa e divulgação científica. E nesse núcleo a gente faz muitas pesquisas e iniciativas, trabalha bem na teoria e na prática. E o meu primeiro encontro desse tema de ciência e arte como tema de pesquisa surgiu em 2006, quando a pessoa que eu trabalhava, a Luísa Massarani, me chamou para organizar com ela esse dossiê, que é um dossiê de uma revista bastante reconhecida na área de história da ciência e que decidiu fazer um suplemento especial sobre ciência e arte. E aí eu trabalhava já nesse núcleo no museu e aí eu coordenei esse número especial e me encantei com a diversidade de assuntos que foi possível abordar com ilimitados ângulos que você pode estudar, né? A gente viu aqui um exemplo do Luan, de como que ele colocou em prática, né, a dança, mas existem, né, diversas outras manifestações artísticas e foi um momento bem interessante para passar. E eu, além de organizar, eu escolhi um tema para eu também investigar um pouco e eu fui conhecer um pouco melhor o trabalho da Faiga Ostrov, que foi uma artista muito importante no Brasil, e que ela teve um grupo de estudos com cientistas físicos, inclusive ali tem o criador do Museu da Manhã, uma das pessoas que Luiz... eu esqueci agora o sobrenome dele, mas enfim, daqui a pouco vem. Ele é um dos idealizadores do Museu da Manhã, né? E ela tinha um grupo que ela dialogava com vários artistas e cientistas, como um movimento de criação mesmo. E aí eu fui na casa dela e eu conheci a filha dela e eu passei 2 meses organizando os arquivos e conhecendo melhor o trabalho dela. E também fiquei bastante entusiasmada com esse campo, mas enfim, foi um encontro bem pontual naquele momento, né? Pode passar. Um outro momento que também veio em seguida, mais ou menos, acho que em 2009, mais ou menos, eu, a Luísa e o Deu, que não sei, alguns de vocês devem conhecer, a gente começou a montar uma coleção de cordéis que abordavam temas de ciência. Ele foi daqui, desde o começo, né, dos primeiros a lá começar, né, sobre a criação, né, de um espaço, enfim. E ele começou uma coleção e a gente começou a enriquecer essa coleção. E a gente, quando a gente acha que a ciência não está na literatura, não está, a gente foi achando, e aí as pessoas dizem, olha, encontrei um cordel não sei aonde. E a gente começou a fazer uma coleção bem grande e a gente começou a trabalhar também um pouco sobre as representações de ciência, de saúde, de cientistas que apareciam, né, nesses folhetos populares. Então também foi um encontro, não foi nenhum tema meu de muito longo de pesquisa, nem mestrado, nem doutorado, mas foi me marcou
fortemente, infelizmente, esse ano, o presidente da Academia Brasileira de Literatura de Corpo dela, que era o Gonçalo Ferreira da Silva, que ele era um entusiasta, ele escrevia muito sobre biografia, simplesmente ele faleceu. Então, não sei como é que vai ser o futuro, né? Mas é um lugar assim, de a ciência entrando num lugar muito popular, né? Muito rico, e eu me encantei também com esse trabalho. E aí, quando eu trabalhei no Museu Ciência e Vida, que é um museu que fica em Caxias, eu não sei se você conhece lá dentro, e trabalhando lá, esse já foi em 2013, existiam várias iniciativas, enfim, né? E num dado momento tiveram 2 iniciativas de teatro no museu. E eu e um grupo de colegas, a gente ficou muito entusiasmado e a gente queria começar a fazer pesquisa no museu. E então a gente falou assim, vamos começar uma pesquisa de recepção com essas iniciativas de teatro, que estão fazendo muito sucesso, enfim. Então, foi nesse momento que eu comecei mais a me aproximar do tema do teatro, ainda num outro museu, porque eu trabalhei primeiro no Museu da Vida, depois eu fui para a Ciência Hoje, trabalhei como jornalista muito tempo na revista Ciência Hoje. Aí depois eu passei no concurso para trabalhar nesse museu, que é o Museu Ciência e Vida, da Fundação CCERJ, e logo depois eu fiquei 2 anos no Museu Ciência e Vida e passei no concurso para a Fiocruz para trabalhar no Museu da Vida que eu tinha trabalhado antes. Então eu fui e voltei, e sempre gostei de fazer isso. Quando eu fui trabalhar na Ciência Hoje, trabalhar com jornalismo diário e tal, eu também achei muito interessante sair também um pouco da academia e ir mais para a prática. Eu sempre me interessei por me aprofundar nos 2 lados, assim, né? Então esse foi um primeiro encontro assim, com o teatro como um objeto de pesquisa dentro do museu, até que enfim, pode passar o próximo slide, né, comecei um relacionamento mais aprofundado com o tema da ciência, mas não monogâmico, porque num núcleo de pesquisa você não pode pesquisar só um luxo, né? E eu, sendo jornalista vindo da área de comunicação, eu ainda desenvolvo muito estudo na área de jornalismo científico, sobre cobertura de ciência. Hoje em dia tem um projeto grande sobre desinformação. Mas o meu bebê, o que eu gosto mesmo de estudar, o que me interessa mais, né, é a minha pesquisa com ciência e teatro. Pode passar. Então, né, voltando para o Museu da Vida, na Fiocruz, né, pode passar. Esse é o núcleo que eu trabalho, o núcleo de divulgação científica, quando eu passei nesse concurso em 2015. E é interessante dizer aqui para quem é da área de divulgação que foi um concurso com uma vaga de pesquisador em divulgação científica. Eu acho muito importante falar isso. Assim, abriram uma vaga específica para quem pesquisa, né, na área de ciência e sociedade, comunicação da ciência. E aí eu fui trabalhar novamente, que eu já tinha trabalhado nesse núcleo, e pode passar, por favor. No Museu da Vida, quando eu cheguei lá, eu falei assim, bom, eu vou ter que achar, né, uma pesquisadora, enfim, eu vou ficar aqui durante muito tempo, preciso arranjar um objeto de estudo para chamar de meu. E eu, jornalista, trabalhava com as minhas pesquisas até então foram muitas com mídia, embora o meu doutorado tenha sido em outra área, eu pesquisava muito mídia. Só que quando eu cheguei nesse momento no museu, eu estava nos booms das redes sociais, ninguém mais sabia como estudar mídia, e aí um dia você se especializa em Facebook, e no outro dia o Facebook ninguém mais usa. Assim, tipo, eu falei, não, eu cansei, eu não quero mais saber de nada disso, quero encontrar um outro linha de pesquisa para eu me aprofundar. E aí eu me deparei com um museu que tem desde a sua origem, desde que ele abriu, um grupo de teatro que faz teatro desde sempre. E o teatro faz parte da programação do museu. Você visita o museu, você vai numa exposição e você vê uma peça de teatro. Enfim, então o teatro está muito organicamente ali na Fiocruz. A gente tem várias pessoas que participam desse teatro aqui, e eu acho muito importante divulgar, porque eu acho que pouca gente conhece ainda no Rio de Janeiro. Quando a gente faz na pesquisa, a gente pergunta, né, é a primeira vez de vocês aqui? E uma grande maioria das pessoas é a primeira vez, né? Eu acho que a gente ainda precisa chegar mais, assim, né, chegar mais no público que a gente quer, que a gente tem como público privilegiado, justamente toda aquela região de Manguinhos, a Baixada, é um grupo que a gente visa muito também, que a gente precisa chegar mais, né, nessas pessoas. Mas enfim, tem esse grupo que faz teatro desde 97,
na Fiocruz, né? E ele, enfim, então eu sempre fui uma amante do teatro, nunca fiz teatro, não sou atriz, não sou, mas eu como espectadora, que é na verdade o que me interessa, os espectadores, eu sou assim, uma espectadora muito, que valorizo muito o teatro, enfim, gosto muito, e assim, poxa, eu acho que eu poderia começar algo completamente novo, assim, na minha vida acadêmica, olhando para isso, que não é uma instituição que valoriza muito isso, mas não tinha nenhuma pesquisa sistemática sendo feita né, com esse teatro. Então, desde 2016, eu comecei a estudar, um projeto de pesquisa mais ampla, né, sobre essa interface de ciência e teatro no Museu da Vida, com um olhar mais específico para o espectador. E o objetivo é muito amplo, porque na verdade assim, é uma linha de pesquisa, eu tenho alunos que têm interesses diferentes dos meus complementares, enfim, então na verdade a gente está querendo entender vários aspectos dessa interface de ciência e teatro, mas especificamente no contexto da divulgação. Isso acho que é um diferencial importante, porque claro, você vai ao teatro, tem várias peças em circulação no circuito comercial que tratam de ciência. Mas para mim eu queria entender nesse contexto da divulgação, quando você faz uma peça com essa intenção, né, como é que o público recebe, né, como é que esse teatro como uma estratégia intencional de divulgação científica. Né, daí rápido, aqui são só algumas questões que nos movem, né, a gente tenta primeiro entender quem é o perfil do nosso público, né, dados bem gerais, mas o que a gente está realmente interessado é entender a experiência desse visitante. Esse visitante que vai no Museu de Ciência e assiste uma peça de teatro, às vezes às 10 horas da manhã, que não é algo recorrente, né? O que ele sente, o que ele sai pensando, o que aquilo mexe com ele. Não apenas, e a gente, uma coisa que saindo, tentando se distinguir um pouco do contexto escolar e pedagógico, a gente não está interessado em saber o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu em termos de conteúdo científico. A gente quer entender essa experiência mais ampla, né, que pode, sim, incluir isso, mas vai depender do que esse espectador diz, que a gente vai entender se foi o que ele valorizou mais nessa visita ou não. Tem pessoas que saem dizendo, o que você achou? Eu quero ser atriz. Sai porque não tem nada a ver com a ciência, não tem nada a ver com o conteúdo, mas aquela experiência mexeu com ele de um jeito que ele quer fazer aquilo, né? Então a gente valoriza isso. Aqui, só para dar exemplo, assim, vou tentar descrever rapidamente como é que a gente faz essa pesquisa. Para mim é um privilégio muito grande de poder acompanhar, desde que o tema da peça foi escolhido e os grupos vão começar a se reunir para pensar isso, então eu acompanho um pouco dessas reuniões iniciais. Mas como o meu objetivo é com o público, o que eu faço? A gente monta um grupo, né, que vai fazer essa pesquisa, esse trabalho de campo comigo. A gente assiste a peça junto com as pessoas, fazendo uma ficha de observação e anotando uma recepção mais imediata. E com o público escolar, a gente faça depois um questionário com perguntas abertas e fechadas, e se for para criança é uma ficha mais simples que envolve desenho, enfim, e a gente faz isso várias vezes, né? Assim, no final, se eu tivesse algum talento, eu poderia atuar, porque eu já saio decorando a fala de todos os atores, saio completamente dançando, todas as peças normalmente tem música, eu fico cantando as músicas da peça que eu estou fazendo pesquisa anos, até vir a próxima. Enfim, então são muito. E quando é final de semana e com os grupos de famílias, a gente conversa com as famílias, a gente faz uma entrevista mais coletiva com os grupos, e aí a gente consegue se aprofundar mais em algumas questões. Enfim, só para dizer que a gente é uma pesquisa relativamente nova, a gente vai testando vários métodos diferentes e eles se complementam de alguma forma. E a gente ainda, toda vez que a gente faz uma pesquisa, a gente vai e refina um pouco desses instrumentos. Uma coisa que não deu certo, outra deu certo. Ou às vezes não tem muito tempo. Agora, por exemplo, a gente foi desafiado por uma banca de uma das minhas alunas de mestrado. Por que você não faz pesquisa de teatro com teatro? Por que você não faz um jogo teatral depois da peça? Aí eu falei, dá trabalho, mas a gente pode tentar. E a gente está tentando agora também fazer isso. Pode passar, por favor. Aqui são só alguns exemplos assim, de um questionário preenchido, pode passar. Uma ficha de uma
da peça que a Ana Clara estudou, o Problema da Luz Infinita, e esse é um desenho que fez parte do trabalho dela, da especialização e do mestrado. Pode passar, por favor. Enfim, esse é um pouco do clima que a gente tem, só para vocês verem um pouco como é que a gente... Quando é arena é uma beleza para pesquisa, que você consegue ver a cara de todo mundo, facilita bastante, tem mais luz, né? Quando é escuro, você fica lá tentando marcar as coisas. E aí eu sento lá 10 horas da manhã e assisto uma peça. Eu acho isso, assim, é muito espetacular pra mim, assim, sabe? Tipo, pessoal lá, reunião burocrática, falando de orçamento. Não sei se eu posso assistir uma peça. Não é comum, né, Carla? Porque a gente vê, por exemplo, o acesso ao teatro, pelo menos assim, eu sou moradora da Zona Norte. Acesso ao teatro pra mim é o Miguel Falabella. Eu não tenho um teatro pra mim sempre disponível. Ou vou pro Miguel Falabella, ou pago gasolina, Uber, estacionamento e vou assistir na Gávea, né? Vou assistir mais pra Zona Sul, né? Então, o teatro, eu vejo assim que ele não é tão acessível ao público. E, de certa forma, o Museu da Vida, ele permite isso, né? Tá ali no coração da Zona Norte, em Manguinhos, eu consigo, tem condução pública, né? Tem trem. Então qualquer pessoa pode ir lá e assim, não existe limite de hora. Limite de hora que eu digo a maioria das peças são à noite. E lá não, você consegue assistir uma peça de manhã, você consegue assistir uma peça à tarde. Então assim, sair da faculdade, consigo assistir, estou numa aula, consigo dar um pulinho lá rapidinho, né? Fora que também é gratuito. Eu acho que isso é o principal impacto, você conseguir ter acesso à cultura, ao teatro de forma gratuita. A gente vê determinadas peças, às vezes você paga R$50 de entrada, R$100 a meia, né? Então meio que se torna, é privilegiado a gente que consegue ali pagar uma entrada e assistir uma peça, né? Tá ali absorvendo aquele tipo de conhecimento, de sabedoria. E eu acho assim, magnífico a Fiocruz. Eu sou apaixonada pela Fiocruz, né? Eu acho que foi muito importante você trazer essa questão do público, porque é importante enfatizar que esse teatro é feito por profissionais, que, enfim, são pessoas do teatro, com muita seriedade, mas pensado muito especificamente para esse público, que não é o frequentador normal do teatro, não é o perfil característico de quem frequenta o teatro no Rio de Janeiro, né? São pessoas que têm poucas oportunidades de ir ao teatro, então também as peças, os temas, os formatos, é tudo pensado para um público muito específico. E isso não quer dizer que a diretora gosta de falar que assim, isso faz com que a gente tenha que ter mais qualidade ainda, porque se a pessoa vai pela primeira vez no teatro e acha ruim, né? Nunca mais volta, né? Então é uma sedução, né? É um trabalho de formação de plateia mesmo, assim. Tanto que eu vejo esse trabalho como divulgação da ciência e da cultura. Não consigo ver isso separadamente, nem pesquisar isso separadamente. Entendeu? Porque acho que são duas questões. Essa pessoa que está vindo aqui, ela está vendo, talvez pela primeira vez ao museu, pela primeira vez ao teatro e pela primeira vez tendo contato com um assunto de ciência que, então assim, é muita novidade. Então a gente tem que tratar muito bem esse visitante. Pra gente, assim, é muito importante que esse encontro seja um encontro importante. Então por isso que a experiência mais macro me interessa mais, porque são tantas camadas que estão envolvidas naquele momento, né? Vou tentar terminar logo, já tá bem no finalzinho, assim. Bom, é só para falar que também nem tudo é um mar de flores, eu acho que também tem várias, toda a logística para você fazer pesquisa num museu com visitante é uma loucura. E aí eu escrevi sobre isso, de um pouco dos bastidores da pesquisa no museu, pode passar. Né? E aí pode passar só para dizer assim, né? Isso assim dá em artigos, né? Pode passar livros, a gente pode passar livros eventos, pode passar, por favor, apresenta o trabalho, enfim, toda essa coisa da academia, mas pode passar. O que é mais interessante é que a gente está formando um grupo de pessoas que estão interessadas. Eu acho que juntar pessoas, né, e se fortalecer como grupo, conhecer pessoas, né, eu acho que pra mim, acho que é por isso que tem que ser divertido. Acho que vocês falaram esse evento, assim, eu acho que a ciência, arte e diversão pra mim é perfeito, porque assim, se não for divertido, assim, sabe, eu acho que a gente passa muito tempo trabalhando, né, a gente tem que achar uma coisa que a gente gosta, né. Então a gente tem esse grupo que a gente começou a informar em 2018, a gente é um grupo bem reunido, assim, é aberto a quem quiser participar e bem formado por estudantes, pesquisadores, enfim, não é da Fiocruz, é um grupo independente.
e que tem me dado muita energia, muito apoio. E tá aqui, Ana Clara, Felipe e Karine são do grupo, né? Eu acho que tem sido um privilégio assim, trocar.